Aleluia! Vamos dar início a mais uma aula de recrutas. Hoje nós estamos na aula 9. Vamos dar sequência, mais uma vez lembrando, estejam com seus livros em mãos, Bíblia, um caderno para anotações, para que a gente possa seguir fazendo também os exercícios e as anotações necessárias para mais uma aula, tá ok? Então a aula de hoje é a Ordem de Batalha 9. E o título da nossa lição é Sal e Luz. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o que é ser sal e o que é ser luz neste mundo, né? Então, como texto base, nós vamos ler a passagem de Mateus 5, versos 13 a 16. Então pegue sua Bíblia aí e vamos ler juntos essa passagem de Mateus 5, 13 a 16. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. Assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, é esta passagem que nós vamos nos basear para a nossa aula de hoje. No compartilho que você fez, está escrito assim: uma oportunidade para compartilhar com o grupo as áreas da vida e do serviço do exército nas quais você se sente que poderia envolver-se. Então, isso aí é o exercício que nós tivemos na aula anterior, que era fazer aquela tabelinha, né? Vamos mostrar novamente a tabela aqui, e lá há várias, vamos dizer assim, né, funções que um soldado no exército de salvação pode exercer, né? Várias atribuições, várias departamentos dentro da igreja aonde você pode se envolver. E outros também, lá tem a última opçãozinha de outros que você pode descrever manualmente em alguma área dentro da igreja que você entenda que se enquadre, que você entenda que tem o dom para trabalhar ali, né? Então, a gente precisa, né, em cima daquilo, fazer o quê? Trabalhar em cima disso. Né? O nosso exercício da aula anterior, ele não pode ser feito somente para que a gente, né, vamos dizer assim, entre aspas, né, como se diz no ditado popular, só para cumprir tabela. Não, ali é para que a gente possa buscar trabalhar em cima deste exercício. Então é imprescindível que nós façamos ele com a maior seriedade possível, né, orando, pedindo direcionamento de Deus, para que a gente possa fazê-lo da melhor forma possível. Né? Então, continuando aí, não preste atenção, os soldados do exército de salvação são chamados por Deus para retirarem-se ao mundo particular religioso. Não deixamos a sociedade para servir às necessidades do exército. Este exército existe para servir o mundo, este exército existe para combater o mal em todas as suas formas. Este exército existe para fazer do mundo um lugar diferente. Este exército existe para reivindicar o mundo para Deus. Somos chamados para mudar o mundo. Então, a gente tem que entender que nós somos separados para uma vida religiosa. Não quer dizer que nós somos separados do mundo, mas a nossa vida, ela tem que ser separada para que a gente busque as coisas de Deus. E aí, dentro disso, a gente poder fazer as demais coisas. Servir o mundo, combater o mal em todas as suas formas, combater o mal, as ações do inimigo, as ações de Satanás em todas as suas áreas. Né? Tanto diretamente na vida espiritual, como a gente já tem falado, na vida social, em tudo que tem degradado o homem e o feito se distanciar de Deus, o que tem o feito não sentir este amor de Deus. Então nós temos que, como exército, trabalhar em favor do ser humano, para que o ser humano em todas as suas áreas ele possa ter uma transformação de vida. Nós precisamos ter isso em mente. E
como a gente pode fazer isso? Né? E aí a gente volta um pouquinho para a aula passada, exercitando, utilizando os dons que Deus nos deu. Então nós temos que usar essas armas que Deus tem nos dado, né, os nossos dons, em favor do exército dele, para que a gente possa juntos reivindicar o mundo para Deus, para que a gente possa fazer do mundo um lugar diferente, um lugar onde as pessoas possam sentir este amor de Deus, onde elas possam receber do amor do nosso Deus. E aí, confira, ele pede para que a gente leia novamente o texto de Mateus 5, 13 a 16. Então aí, se você quiser novamente dar uma lida, pause o vídeo, dê uma lida novamente no texto, para que a gente possa continuar falando dele agora na sequência. Né? E aí diz, como funciona o sal e a luz? Temos algumas perguntas aí, então vá pensando. De que maneira são diferentes? Qual é o efeito que tem? O que diz a passagem a respeito da nossa influência e impacto no mundo? Então, é muito importante a gente entender como é que funciona os salos. A gente sabe uma maneira, né, de que Jesus fez na Terra de falar muito por parábolas, utilizar o dia a dia, o cotidiano das pessoas para exemplificar a palavra dele, como a gente deveria se portar, o que a gente deveria mudar. E ele utiliza aqui em Mateus, ele utiliza essa passagem nos comparando com o sal e com a luz. E o que nós podemos entender de como funciona o sal e a luz? Né? É muito interessante a gente pensar no sal, e é uma coisa muito, muito interessante, é que o sal, para que ele mostre o seu efeito, ele não precisa muitas vezes aparecer. Na maioria das vezes ele não aparece, né, fisicamente. Né? Se a gente colocar uma pitadinha de sal ali na comida, ele já dá uma diferença no sabor, ele realça o sabor da comida, e a gente não vê ele como se fosse comparando com outros temperos, por exemplo. Né? Dependendo de outros temperos que a gente coloca, ele dá uma cor, tem um cheiro mais característico, mas o sal, ele em si, ele não aparece, mas ele faz uma diferença. Né? E a gente vai falar um pouquinho mais disso mais para frente. A luz, já pelo contrário, como o texto mesmo diz, ela já é colocada para fazer a diferença no ambiente. Né? Ela já está ali para aparecer, a luz ali ela já é para ser vista. Né? Quando a gente entra com uma vela, acaba a luz ali na nossa casa, a gente entra, acende uma vela e começa a andar pelos cômodos, a gente começa a enxergar os móveis, aonde estão as coisas, não esbarra. Por quê? Porque a luz, por menor que ela seja, ela já traz uma diferença no ambiente. Então, a gente tem essas maneiras diferentes de agir, né? As ações diferentes que o sal pode fazer, né? O sal, ele conserva o alimento, né? Ele ainda é muito utilizado em muitos lugares do mundo para conservar o alimento, né? Para secar, para salgar, para que tire todo o líquido, para que os vermes, as moscas não pousem, não soltem suas larvas, aquela carne ali ela não apodreça. Então o sal, ele tem como a sua função também conservar, né, o alimento. Nesses lugares onde não há refrigeração, então é utilizado muito o sal para que ele possa trazer esta conservação do alimento. E aí, no último ponto, o que diz a passagem a respeito da nossa influência e impacto para o mundo. É muito importante a gente lembrar que, como a luz, o nosso propósito na Terra é ser visto pelos homens. Não para que a gente cresça ou apareça, ou seja, eu estou falando que nós sermos vistos, nós como cristãos, as pessoas podem ver Cristo em nós. Como o texto 16 diz, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Então, as nossas boas obras, elas são para que as pessoas vejam Deus em nós, para que elas possam glorificar a Deus pela ação que Ele tem feito por intermédio de nós. Então, a luz que brilha em nós é a luz de Cristo. Então, nós precisamos ser vistos, as pessoas precisam olhar para nós e ver algo diferente, e entender que esse algo diferente é Deus em nós.
Converse a respeito e anote, desculpa. Temos um efeito na sociedade de duas maneiras. Isso é muito importante. Presença, o tipo de pessoa que somos. Participação, nosso envolvimento na sociedade. Vamos pensar nisso junto. Então aí a gente vai entender um pouquinho, né, comparando com o sal e a luz, o que quer dizer essa presença e a participação, né? O que fazemos impacta na sociedade de duas maneiras, na nossa presença e pela nossa participação. Então, quando a gente vai falar de presença, apresentamos uma outra opção de vida à sociedade. Por exemplo, escreva em seu caderno, e aí, mais uma vez, vamos anotar isso daí para que a gente possa compartilhar no grupo, né? Compartilhe com os seus pensamentos sobre as seguintes áreas. Todo soldado salvacionista é incentivado a usar o seu uniforme. Qual é o motivo maior do uso do uniforme e o que isso mostra às pessoas não cristãs? Então, eu preciso que vocês pensem a respeito, né? O que o uniforme de vocês aqui ele pode fazer de diferença para as outras pessoas? Qual é a função, vamos dizer assim, do nosso uniforme? É simplesmente para ficarmos diferentes de outras igrejas? Não. O que você entende? Para que você acha que o uniforme ele serve? Qual é ou deveria ser a diferença quanto à nossa atitude para com dinheiro, posses e sucesso na vida, né? Então, nós como cristãos, qual deve ser a nossa atitude quando a gente fala de dinheiro, posse, sucesso, quando a gente fala dessa questão de bens materiais? O que vocês acham que deve ser? Como que o cristão deve tratar estas questões, como dinheiro, posse, sucessos na vida, né? Bens materiais aí no geral, né? Como é que a gente como cristão deve tratar destes assuntos? Isso falando de nós mesmos, isso no nosso particular, tá? Isso individualmente. Como você deve pensar a respeito disso? Como é que as pessoas na rua, escola, faculdade, lugar de trabalho, etc., sabem que você é cristão? Que diferença a sua presença faz? Então aí, mesma coisa, uma autoanálise. Aonde nos lugares aonde você frequenta, as pessoas sabem que você é um cristão? Por que sabem? Qual a diferença que isso tem feito no lugar onde você trabalha? A sua presença no seu trabalho, qual diferença ela tem feito? Que transformação, quais mudanças ela tem feito no ambiente onde você se encontra? Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola? O que isso tem feito diferente? A sua presença, qual diferença ela tem feito? Faça aí coloque essas 3 perguntas aí no seu caderno e responda aí fazendo uma autoanálise, tá ok? Nossa presença deveria fazer uma diferença. Assim como o sal, devemos desafiar a corrupção e tudo o que é mal. Um pouquinho falando do uniforme. O uniforme, o uso dele está incluído uma vez porque o seu propósito é anunciar ao mundo que representamos os valores cristãos em oposição a tudo que é mal. Então, aí já dando uma diquinha sobre para o que o nosso uniforme ele serve, tá ok? E aí nós vamos falar agora de participação. Não é suficiente desafiar a sociedade não cristã pela nossa presença. Devemos transformá-la pela nossa participação. O evangelismo, como vimos na última sessão, faz parte do nosso envolvimento. Buscamos apresentar homens e mulheres a Jesus, que é o único que pode transformar suas vidas. O exército de salvação, no entanto, sempre tem crido que devemos apresentar a Jesus como Senhor, Jesus Cristo como Senhor sobre todas as áreas da vida, não apenas como Salvador de indivíduos. Somos chamados para lutar contra qualquer coisa que impeça que homens e mulheres entendam que o seu valor real como criaturas feitas à imagem de Deus.
o evangelismo sempre deve acompanhar o serviço social e ação social. Então, nós vamos falar aqui também sobre a participação. A presença é uma ação sua, mas que nem sempre ela é tão efetiva, né? Ela nem sempre ela vai ser não vai ser tanto de ação, vai ser mais uma coisa de testemunho da sua parte. Mas quando a gente fala exatamente de participação, aí a gente volta também a falar um pouquinho dos nossos dons, a gente volta a falar um pouquinho do evangelismo, é o quê? É realmente ter uma ação, uma atitude que faça a mudança na sociedade. Realmente você efetivamente ser usado por Deus para fazer uma mudança. E aí volta a falar sobre uma particularidade do exército. O exército crê firmemente que o evangelismo ele deve acompanhar a ação social. O evangelismo ele deve estar engajado. A gente tem que buscar a salvação, mas a gente tem que buscar a mudança da vida daquela pessoa. Né? Muitas vezes a gente não vai conseguir salvar uma pessoa enquanto aquela mesma pessoa, após a gente orar por ela, ela aceitar Jesus, se arrepender dos seus pecados, ela continuar largada numa sarjeta, ela continuar tendo ainda que trabalhar com prostituição, ela ainda continuar um viciado em drogas. Então, nós precisamos, além da salvação, também buscar formas de mudar a vida dessas pessoas. Então, temos uma ação diferente sobre a situação daquela pessoa pela qual a gente tem trabalhado, tentado fazer com que ela mude a sua vida, que ela se arrependa dos seus pecados. Então, nós temos que trabalhar de forma conjunta, entendendo que a pessoa ela tem que ser liberta por completo. Além da presença e evangelismo, precisa haver participação. Sal e luz fazem de fato algo. Eles mudam as coisas. É muito importante. Como a gente já falou lá atrás, o sal ele vai trazer uma mudança onde quer que ele esteja. Né? O sal que salga mesmo, que não está insípido, se você jogar um pouquinho a mais na comida, aquela comida já fica salgada. Você já vai sentir a presença dele ali. Se você acender, como eu falei atrás, uma pequena luz no ambiente escuro, ele vai trazer uma diferença naquele ambiente. Já vai ser um ponto de referência. Já vai ser ali um lugar onde as pessoas que estiverem já vão ali inicialmente já focar os seus olhos. Então eles fazem diferença. Então a nossa participação tem que trazer alguma diferença. Então o sal e a luz, eles não estão em algum lugar sem fazer a diferença, eles agem, então a gente precisa agir. Entre na brincadeira. Você quer saber a diferença entre serviço social e ação social? Experimente pensar a respeito. Isso é muito importante, porque são duas coisas que, se a gente for parar para pensar, fica meio confuso. Qual é a diferença entre serviço social e ação social? Então, para nós que somos salvacionistas, é interessante nós termos ciência do que cada uma dessas coisas significa. Durante a classe dessa semana, alguém é derrubado e machucado na rua, e está machucado na rua. Você pode ver que a pessoa está precisando de primeiros socorros e de tratamento médico mais prolongado. O que você deve fazer? Nós, como salvacionistas, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o quê? Levar aquela pessoa ao hospital, buscar socorrê-la e acompanhá-la até um hospital para que ela possa ter todo o tratamento, né, e o atendimento necessários para o seu problema, né? Mas essa, porém, não é a primeira vez que tal coisa acontece. Durante os últimos 6 meses, em média, uma pessoa por semana foi atropelada ao tentar atravessar aquele mesmo lugar. É óbvio que é necessário um semáforo. O que você deve fazer? Agora você pode ver a diferença entre serviço social e ação social. Então, quando a gente fala de serviço social, quer dizer o quê? Uma ação pontual nossa. Né? Quando, por exemplo, a gente encontra alguém na rua e aí consegue ajudar aquela pessoa a ir para um centro de recuperação e aquela pessoa ser livrada do vício das drogas. Mas o que a gente pode fazer para que aquela sociedade, naquele bairro, ele possa ser livre do vício das drogas?
Então é diferente. A ação social é quando eu ajo individualmente num ponto, né? Alguém está com fome, eu vou e o alimento, mas é uma ação social, mas aquela pessoa vai continuar. O que eu faço para que aquela pessoa não precise mais da minha ajuda para que ela possa se alimentar sozinha? Então aí a gente fala de serviço social. Da ação social. A ação social é quando a gente busca uma forma, por exemplo, daquela pessoa arrumar um emprego e ela não ter mais a necessidade do nosso auxílio, de a gente alimentá-la, de a gente ter que dar uma comida e ela viver numa situação de rua, né? Então, para que a gente possa mudar. Então, o serviço social é quando eu ajudo pontualmente. A ação social é quando eu busco meios de mudar a situação na sociedade como um todo, não pensando no indivíduo só, mas em uma situação. Como aqui, se a gente socorreu aquela pessoa que se machucou ali, mas aquele lugar é um lugar que sempre acontece aquilo. Então, o que a gente precisa fazer? Buscar uma forma de interromper aquela sequência. Então, o texto ele nos dá qual a opção? Solicitar um semáforo. Então, aí na subprefeitura, falar com as autoridades públicas para que elas possam inserir naquele local um semáforo. E vai acontecer o quê? Vai interromper aquela recorrência de problema, né? Aquele ciclo de pessoas que são atropeladas e sempre estão necessitando de auxílio de médico ou de ser socorridas, vai se interromper porque vai haver um semáforo, vai haver a hora do pedestre passar, a hora dos carros passarem, então a gente consegue interromper aquele fluxo de problemas. Então, isso é a diferença de serviço social para ação social. Preste atenção. Serviço social. Através do serviço social, demonstramos o amor de Deus. Procuramos suprir as necessidades de nossos semelhantes. Não faz sentido dizer às pessoas que Deus as ama se as suas circunstâncias fazem com que lhe seja impossível experimentar este amor. Isso é muito importante. E só vai completando o que a gente tem falado aqui nas nossas aulas, né? Não adianta só eu dar um tapinha nas costas da pessoa e dizer que Deus a ama se essa mulher, por exemplo, é agredida pelo marido. Né? Não adianta eu dizer que Deus a ama se a pessoa está passando fome na sua casa, não tem como alimentar seus filhos. Então não adianta a gente só declarar o amor de Deus. A pessoa tem que sentir esse amor de Deus. E nós somos a luz, nós somos o sal. Nós temos que fazer diferença na vida dessa pessoa. Então, ao encontrar alguém com necessidade, a gente tem que buscar, de alguma forma, mudar a situação dessa pessoa. E abaixo tem uma frase do nosso fundador. Ninguém recebe uma bênção quando sente frio nos pés. E ninguém foi salvo com dor de dente. Né? Então, não adianta a gente querer mostrar a salvação sem a gente buscar também auxiliar a pessoa no seu físico. Porque dificilmente, ou em muitos casos, a gente vai acabar fazendo com que aquela pessoa volte a estaca zero, volte a vida dela como ela era antes, porque ela não viu nenhuma diferença nesse socorro de Deus. Né? Então, nós como servos de Deus, a gente tem que levar esse socorro a estas pessoas. Né? O exército de salvação é respeitado em todo o mundo por sua ênfase dupla em evangelismo e serviço social. Considere as seguintes estatísticas extraídas do Yearbook do Exército de Salvação de 1995. Então, esse dado que a gente tem aqui, ele ainda é de 1995, já tem aí 25 anos. Então, a gente tem esses números, obviamente, são bem maiores do que eles estão aqui. Já são números bem consideráveis, né? Então, aí aqui no nosso lado vai aparecer essa mesma tabela que está no nosso livro, né? Então, nós temos Centro de Lares para Alcoólatras, a gente tem 128, Lares para as Mulheres, a gente tem 19, Lares para Detenção Preventiva e Escolas, 126, Lares para Desabrigados, acomodando um total de 38.400, quase 39 mil pessoas por dia, temos 700 lares, 748, presos visitados, quase 500 mil, presos ajudados à saída de prisão, então aquele preso que já cumpriu sua pena, então ele começou a receber um auxílio do Exército, quase 38 mil, asilos e centros residenciais para idosos, 740,
lares para deficientes físicos, 55, pessoas ajudadas em aconselhamento, 252.098, pessoas ajudadas nos centros não residenciais para viciados em álcool e drogas, quase 98 mil. Então aí até 1995 a gente tinha esses dados, né? Isso no mundo todo, né? O tanto ou lugares, né, instituições do Exército para o auxílio de diversas pessoas em diversas situações, como também o auxílio pontual ali, como aconselhamentos, pessoas que são visitadas, mas como eu falei, o Exército agindo das duas formas, nessas duas frentes, na ação social e no serviço social. Como eu falei, aí no exemplo de presos ajudados à saída da prisão. Então é o que? Aquela pessoa saiu da prisão, é uma dificuldade muito grande de, por exemplo, ela conseguir um primeiro emprego ali após sair da prisão. Então o Exército ali trabalha para que aquela pessoa possa, ao sair da prisão, ser empregada ou fazer um curso, de alguma forma estruturar aquela pessoa para quê? Para que ela não volte para o crime, para que ela não volte para as drogas, para que ela não volte conclua novamente o ciclo e volte para a prisão novamente. Então ali o Exército tentando intervir também nestas questões, dentre todas as outras ali, e como o texto diz ali, esses números são espantosos, representam uma seleção de um quadro muito maior. Então, fora esses que estão nesse quadro aqui mostrado, o Exército tem muitas outras ações que eles também fazem que não foram citadas aqui na nossa aula. O que o seu corpo está fazendo? Então aí vamos olhar para a igreja em São Miguel Paulista, o corpo de São Miguel Paulista. O que nós estamos fazendo? O que você está fazendo para ajudar as pessoas na sua área? Então, o que você tem feito? Qual é a sua contribuição para a melhoria na parte de ação social e evangelismo? Como a gente disse, essas duas coisas têm que andar juntas. Escreva em seu caderno, mais uma atividade aí para o seu caderno. Escreva em seu caderno os tipos de atividades salvacionistas nas quais você seja envolvido, por exemplo, almoço para idosos, distribuição de alimentos, aconselhamento, clube para mães e bebês, atividades de Liga de Misericórdia, qualquer outra atividade. Então aí, se você já está envolvido em alguma coisa nessa parte social dentro daqui do Exército de Salvação, coloque aí. Se você não tem, deixe em branco, ou então coloque alguma coisa que você tenha vontade de fazer, né, dentro do Exército de Salvação em São Miguel Paulista. Nunca esqueça, soldados deste exército são salvos para servir. Isso é importantíssimo. Acho que o maior lema que o salvacionista tem, ser salvo para servir. Ação social. Através da ação social, demonstramos a justiça de Deus. Procuramos remover os males e injustiças que fazem com que as pessoas vivam em necessidade. Nesta área também, o Exército de Salvação pode orgulhar-se de sua história e de seus registros. Por exemplo, os primeiros salvacionistas não se contentavam em apenas ajudar as jovens que tinham sido usadas para propósitos imorais. Também ajudaram a modificar a lei e aumentar a idade de consentimento na Grã-Bretanha para 16 anos. Então aí a gente entra os dois pontos, ação social e serviço social. O exército ele não normalmente o serviço social ele começa assim, encontra-se uma necessidade, no caso aqui as meninas estavam usando, né, provavelmente os seus corpos ali como prostitutas, e o exército começou a ajudar aquelas mulheres, mas é um ciclo. Se a gente tira uma mulher, eles arrumam outra e conseguem outra. Então, o que o exército fez como ação social? Buscou modificar a lei para que aquelas meninas que já desde crianças elas já eram levadas para este mundo, essa idade fosse aumentada para 16 anos, para que ela tivesse um tempo maior e oportunidades melhores para ter outras oportunidades para que não ingressassem nessa vida. Então é você, dentro de um serviço social, você buscar meios, né, para ter uma ação para que aquele ciclo ele seja interrompido de alguma forma. Segundo ponto, William Booth abriu sua própria fábrica de fósforos
para provar que os fósforos podiam ser fabricados com segurança e lucro, sem causar danos físicos aos trabalhadores. Isso eu já falei para vocês em aulas anteriores. Então é o que? É ver uma necessidade e mostrar que há formas de fazer também a mesma coisa de uma maneira melhor. Então o que o William fez? Ele construiu uma fábrica para fabricar fósforos, para mostrar para os outros fabricantes que há possibilidade de fabricar um fósforo e ter lucro sem abusar dos trabalhadores, sem causar danos físicos, né? Porque eram produtos tóxicos. Então, havia uma maneira de você fazer aquele trabalho, de produzir aquele material sem prejudicar a vida das pessoas. Então, mais um ponto que a ação social do Exército de Salvação foi eficaz para poder mudar a situação de pessoas ali que estavam morrendo, né? As suas vidas estavam sendo encurtadas por conta dos maus procedimentos ali de trabalho. Charles Penn não somente cuidou dos presos da conhecida instituição penal francesa da Ilha do Diabo, seu trabalho contribuiu para que aquele sistema cruel de castigo fosse abolido. Então aí, mais uma ação de um salvacionista que ele já ajudava pessoas, né, presos daquela instituição, né, daquele presídio que tinha um nome muito acolhedor, Ilha do Diabo, né, mas ele foi um homem engajado para que aquele lugar ele fosse abolido, que aquele lugar não fosse mais utilizado para levar as pessoas. E aí o texto continua. Ainda há necessidade, mais do que nunca, para ação social. No entanto, a ação social é mais difícil do que nunca. Por quê? 3 motivos. Então a gente vai falar de 3 motivos pelos quais hoje se torna ainda mais difícil a gente poder exercer uma ação social com uma efetividade maior. Primeiro, porque porque a nossa avançada era tecnológica, as questões estão se tornando mais complexas. Então, a tecnologia também tem trazido algumas dificuldades para que a gente possa agir de uma maneira melhor com a relação à ação social. Os cristãos, né, o segundo ponto, os cristãos nem sempre compartilham do mesmo ponto de vista de como agir nesses problemas complexos. Então, às vezes é uma própria barreira posta pela própria igreja, né? Às vezes a denominação A não trabalha com a denominação B por conta de ideologias e as pessoas elas vão se perdendo. Então a gente às vezes perde força porque a gente também não se une. Então isso é um problema que também acaba embarreirando aí para que a gente possa seguir. Terceiro, vivemos em um mundo caído. Não existe perfeição final neste lado do céu. Sempre haverá problemas sociais para serem tratados. O trabalho nunca acaba. Porém, não devemos recuar. O mundo precisa que sejamos sal e luz. Existem diretrizes para nos ajudar? Sim. Há 3. Conheça as questões, seja obediente à palavra de Deus, esteja envolvido no mundo. Então aí o terceiro ponto que é muito importante. É uma luta constante, né? Nós vamos lutar contra o problema A, mas aparecerá o problema B, lutaremos contra ele, aparecerá o C. Então isso aí é uma coisa que a gente vai estar em luta constante quanto aos problemas sociais, quanto à desigualdade, contra as injustiças do mundo. Então, por este motivo também, há uma dificuldade sempre haverá necessidade da ação social, né? Então a gente precisa aí se atentar a essas 3 diretrizes. Conheça as questões, entenda quais são as necessidades, né? Seja obediente à palavra de Deus. Deus ele quer que a gente continue nessa luta, que a gente seja fiel, busque evangelizar, busque tirar as pessoas do mal. Então a gente precisa estar firmado e obediente à palavra de Deus. Esteja envolvido no mundo, conheça as questões do nosso mundo, né? A gente não pode ficar preso na igreja só nas coisas de Deus e aleluia para cá e glória a Deus para lá, enquanto as pessoas perecem lá fora.
Então a gente precisa conhecer o mundo, a gente precisa conhecer o que está ao nosso redor, a gente precisa entender as dificuldades que as pessoas ao nosso redor passam para que a gente possa, em cima disso, traçar formas de melhorar a vida dessas pessoas. E aí, conheça as questões. 1. Vivemos em um mundo cheio de questões difíceis. Precisamos ser pessoas informadas. Não podemos começar a dar as respostas se não conhecermos as perguntas. Se falharmos, o mundo decidirá sobre assuntos de vida e morte sem ouvir os cristãos, sem ouvir o que os cristãos creem. Esteja ciente dos problemas. Então nós temos que estar atualizados. Nós temos que dar respostas cientes de qual é a pergunta, né? Muito importante, não podemos começar a dar respostas se não conhecer as perguntas. Então nós temos que entender o cenário, né? Entender o que se passa para que a gente, em cima disso, possa dar respostas relevantes, respostas com conteúdo, respostas que realmente saciem, né? Então a gente precisa conhecer os problemas para poder, em cima deles, poder trabalhar. Seja obediente à palavra de Deus. Tudo o que cremos está baseado no ensino da Bíblia. Devemos usar o ensino da Bíblia para tratar de questões importantes dos nossos dias. Isso significa pensar muito. A Bíblia não tem respostas prontas para todos esses assuntos. Por exemplo, não há uma resposta direta na Bíblia para questões de armas nucleares ou experiências embrionárias. Precisamos ter um posicionamento baseado em princípios bíblicos. Temos que buscar respostas na Bíblia. Nem sempre, como o texto diz, nem sempre teremos uma resposta direta para todas as perguntas. Mas a Bíblia, a gente quer que é a palavra de Deus. Ela vai nos dar toda a direção necessária para que a gente possa se posicionar em todos os assuntos. Talvez não seja direto, mas Deus ele tem uma resposta para todas as perguntas que a gente tenha, né? Ou para todas as perguntas que nos façam. A gente precisa encontrar essas verdades na Bíblia. Então, conhecer a Bíblia é importantíssimo. Buscarmos esse conhecimento diário, né? Conhecer a palavra de Deus e se capacitar para que quando formos questionados, nós possamos ter as respostas. 3. Esteja envolvido no mundo. Precisamos envolver-nos, influenciar a maneira que o mundo pensa e age. Os cristãos têm procurado mudar as coisas de muitas maneiras. Oração, exercendo cargos públicos, através do voto, pedindo votos a membros da Câmara, juntando-se a grupos de pressão, protestos não violentos, esforços armados. São todos esses meios certos? Quais deles você considera útil em relação à lista abaixo? Ver e converse a respeito. As passagens bíblicas indicadas não apresentam respostas detalhadas, mas apontam para alguns princípios importantes. Utilize o seu caderno de anotações para escrever os seus pensamentos sobre as questões levantadas. Esteja envolvido no mundo. O que você acha que um cristão deve fazer à luz do ensino bíblico? Então, abaixo aí, em converse a respeito e a sós, nós temos aí alguns tópicos, né? 1. Santidade da vida. 2. A beleza da terra. 3. O horror da guerra. 4. A dignidade do homem. E aí, para esses 4 tópicos, tem alguns subtópicos, né? Alguns problemas falando sobre a santidade, a beleza da terra, o horror da guerra, a dignidade do homem. Então, mesma coisa, preciso que aí vocês façam um breve comentário. Tem aí algumas passagens bíblicas para esses temas, né? Essas passagens não é uma para cada, ela é meio que geral, né? Ela vai falar um pouco sobre a santidade. Então, são textos bíblicos que eles somados vão falar sobre o aborto, experiência embrionária, inseminação artificial e eutanásia. Não é cada um direcionado para o outro, tá? Para ficar claro para vocês. Vocês vão ler os 3 textos e aí dentro deles vocês vão colocar o pensamento de vocês para cada um desses pontos, né? O que a Bíblia traz, o que a Bíblia elucida, né? O que a Bíblia esclarece
sobre esses 4 pontos e assim sucessivamente. Então pegue aí no seu caderno, leia essas passagens e aí dentro delas você coloque a sua visão, né? O que a luz da Bíblia, o que a Bíblia clareou na sua mente sobre esses pontos, né? Para que quando você for questionado sobre estes pontos, aborto é extremamente um tema extremamente atual, sempre levantado, né? Então a gente precisa ter clareza ao responder, né? A beleza da terra, né? Sobre poluição, lixo, exploração descuidada dos recursos, guerra, sobre a dignidade do homem, preconceito racial e discriminação. Estamos falando muito disso nesses tempos, né? Pobreza, fome, desigualdade de oportunidades, também é um assunto que é sempre muito falado. Então, preciso que vocês leiam as 3 passagens que estão para cada tópico e aí tentem colocar como se fosse um embasamento seu, uma resposta sua, se alguém fosse te perguntar, o que você pensa sobre o aborto? E aí você ter uma resposta pautada na Bíblia, né? Tente lembrar, memorizar dessas passagens para que você possa ter um conhecimento até para na hora ali lembrar, de uma, que nem que seja, né? Pegue das 3 passagens, vê se você pegue uma que seja mais completa, né? Mais clara e tente deixá-la salva em algum lugar ou memorizar para que se alguém te perguntar em algum momento você saiba, não, sobre aborto lá, Salmo 139, 3:16 fala isso, né? Então, e aí você poder, através da Bíblia também, poder clarear a mente das outras pessoas, para que você também, às vezes, clareie a sua própria mente sobre estes assuntos, tá ok? E aí encerramos a nossa aula de hoje, né? Então eu peço para que vocês... desculpa, não encerramos ainda. Temos aí esse Conversa, Respeito e a só para deixar claro, é a nossa lição para a próxima aula, né? Para quando a gente se reunir no WhatsApp. Então, leia as passagens e coloque a sua opinião. Faça no caderno ali sobre os temas e faça ali uma breve dissertação sobre os temas em cima das passagens que você leu. Então, faça aí para que você possa mandar para a gente no grupo lá os textos e as suas conclusões, tá ok? A oração. Peça sabedoria a Deus para poder entender os difíceis problemas morais da nossa época. Agradeça-lhe pela orientação da Bíblia e pelo Espírito Santo. Peça pela sua graça que nos capacite a ajudar a mudar o mundo da nossa presença, mudar o mundo através da nossa presença e participação. Então é muito importante, nós como salvacionistas temos que estar engajados em fazer mudanças no nosso mundo, né, no nosso bairro, aonde vivemos. Então que Deus possa te abençoar, que Deus possa trazer clareza à sua mente, para que nós juntos possamos trabalhar para que possamos mudar a situação das pessoas ao nosso redor. Não somente com o serviço social, mas com a ação social também. Que Deus possa trazer clareza à minha mente, à sua mente, à mente da nossa igreja, para que nós possamos encontrar uma forma de mudar a situação das pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.